Olá amigos, vocês estão no canal Caboclo Russo. Hoje vamos visitar um Temazcal. Já falei antes sobre essa prática e esta vez quero fazer algumas perguntas ao meu amigo Bruno. Ele é um temazcaleiro de longa data e neste momento está preparando o temazcal. Há cerca de 2 anos participei pela primeira vez de um temazcal, uma cabana de vapor onde calor e escuridão se fundem aos 4 elementos. Desde então retorno a essa prática de tempos em tempos. Amigos, o temazcal pode lembrar um banho turco ou uma sauna, mas isso é só à primeira vista. Eu também pensava assim até vivenciar a experiência. Ainda nunca concluí a cerimônia por completo. Sempre saí em alguma das portas. O peso do calor, a pressão do vapor, a falta de oxigênio ou o diálogo fervilhante comigo mesmo ainda superam minha resistência. Hoje volto a sentir aquela expectativa. A cerimônia será conduzida pelo meu amigo Bruno, um homem para quem o fogo se tornou não apenas um elemento, mas um mestre vivo. Pedi que ele compartilhasse seu caminho e como chegou a essa prática. O temazcal surgiu a partir do elemento fogo na minha vida. Eu sempre trabalhei muito com fogo, o fogo nas cerimônias, em várias cerimônias de ayahuasca, de outras medicinas. E surgiu na minha vida o meu primeiro maestro Albino Melchior, com a oportunidade de tornar uma formação de temazcal. Bem, eu nunca tinha ido num temazcal e resolvi participar dessa formação de temazcal, sem saber o como era, quanto durava cada porta, como se daria lá dentro, somente com a certeza que se eu não aguentasse eu tinha que ir para casa. E foi uma experiência bem difícil, porque tudo era uma surpresa, mas eu só me conectava com o elemento fogo, e que o fogo construiria e também destruiria aqueles que não estivessem prontos. E eu abracei essa medicina porque eu senti o fogo em cada célula do meu corpo. O fogo me aquecendo, o fogo me provando e o fogo me construindo do jeito que eu sou. A própria preparação para o temazcal já representa metade da cerimônia. Bruno, com a ajuda de auxiliares, montou uma armação de ramos flexíveis, que depois foi coberta com um tecido especial para reter o calor. Ao lado, ao ar livre, ergue-se o coração do ritual, a fogueira para as abuelitas, as pedras incandescentes. Aqui tudo é reverência. As pedras, o fogo, cada elemento é uma forma de diálogo com o mundo. Há ainda muitos outros gestos simbólicos que o temazcaleiro realiza antes da cerimônia. Isto não é um banho turco nem uma sauna, onde o objetivo é apenas aquecer o corpo. Por isso é impossível atravessar a cerimônia do temazcal sem intenção clara e preparação prévia. A preparação do temazcal é algo um tanto distinto de outras medicinas, de outras cerimônias. Ela exige que o meu corpo esteja nutrido e principalmente hidratado. Nutrido fisicamente e espiritualmente. A hidratação do temazcal é muito importante, não somente quanto à água, e sim quanto a eletrólitos, sais minerais, que durante a transpiração eu vou perdendo. Então eu tenho que estar com o corpo forte, com uma alimentação e nunca em jejum. Por quê? Porque o fogo do temazcal, o calor, tende a baixar a nossa pressão. E se a gente não estiver com o corpo feito, nutrido e hidratado, a nossa pressão baixa e a energia cai também. Então a energia sexual é muito importante, a energia de alimentos, a água, espiritualmente conectados, sem estresse, sem preocupação, conectados com aquilo que você pretende curar. Conectados com seus tequames, com seus medos, com seus pavores. E isso é o que você vai levar para dentro do temazcal, com o corpo íntegro e com o espírito leve.
Enquanto os troncos estalam, ainda nos aguarda uma etapa essencial, o briefing. Bruno lembra com precisão como respirar, o que fazer caso o calor se torne excessivo e as regras gerais de conduta. Em seguida, um breve aquecimento, alguns alongamentos, rotações e respirações profundas para acelerar o sangue e facilitar a recepção do vapor. A cerimônia começa com gritos altos de saudação aos 4 elementos, ao som dos tambores e do atecócoli, uma concha trombeta especial que um dia foi usada pelos astecas. Formamos uma fila, cada pessoa é defumada com fumaça sagrada. Fixamos nossa intenção, aquilo que exatamente queremos queimar, lavar, liberar. Somente depois disso, um após o outro, curvando a cabeça, deslizamos para dentro da cúpula escura e o verdadeiro trabalho começa. O Temazcal é dividido cerimonialmente em 4 portas, para cada uma das direções, para cada um dos elementos e estações. A primeira porta, dedicada ao fogo, à direção leste, ao masculino. A segunda porta, à água, a cura física. A terceira porta, à terra, ao feminino, a direção oeste. E finalmente a última porta, dedicada ao norte, ao vento frio, à espiritualidade, às nossas ancestralidades. Então cada porta possui uma energia, uma cura disponível para ser integrada e curada. E cada uma dessas portas nós fazemos cantos, meditações e curas, trazendo cada uma dessas energias do fogo, da água, da terra e do ar, para que entrem no nosso corpo e sejam possíveis, através dos elementos mais básicos da nossa natureza, nos curar, tanto físico, quanto espiritualmente, quanto mentalmente. Chovia, meu clima favorito, e talvez por isso eu tenha mergulhado instantaneamente em um estado meditativo. Do lado de fora, trovões ribombavam e relâmpagos rasgavam o céu, enquanto dentro do Temazcal cantávamos canções tradicionais, agradecíamos a vida, partilhávamos assuntos importantes. Cada ação era feita com intenção e respeito pelo processo. Alguns momentos marcantes durante essa trajetória me marcaram. Sim, eu já falei da minha primeira experiência, essa foi muito difícil. Pela dúvida, por não saber o que me esperava. Mas também teve temazcais em que choveu muito, 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 e a água vertia da terra. E era quase uma força incontrolável que a gente tinha que manejar no Temazcal. Uma força muito forte. E quando a terra e a água se unem junto com os outros elementos da água, do fogo e do ar, a gente tem um 5º elemento. E esse é o 5º elemento trabalhado no Temazcal. Outro marcante foi o Temazcal que fizemos na Bolívia, com o maestro Aurélio, em que tratamos do Humihuasi. Foi um Temazcal que aparentemente seria tranquilo, mas a espiritualidade diz que é muito forte. Todos sentiram a força da espiritualidade Kalawaya e foi um momento muito marcante porque aprendi muito com toda essa espiritualidade andina em caminho com a espiritualidade do Temazcal. Aquele Temazcal com a medicina Kalawaya na Bolívia, eu e o Bruno fizemos juntos. E naquela ocasião eu não consegui chegar ao final. Hoje, porém, consegui suportar pela primeira vez as 4 portas. Depois do Temazcal começa uma fase tão importante quanto o círculo de palavra. Compartilhamos nossas sensações, escutamos uns aos outros e em seguida sentamos à mesa comum com frutas e sopa para recuperar as forças e integrar a vivência. O principal conselho que eu dou para as primeiras pessoas que vão adentrar o Temazcal, sua primeira experiência, é que venham com o coração aberto, com seu corpo limpo e sem medo de enfrentar os seus piores temores, porque a medicina do Temazcal coloca você contra você mesmo.
desculpas que o seu cérebro te coloca, a sua mente te controla e você não tem escolha a não ser enfrentá-los. Esteja disposto ou disposta a enfrentar qualquer medo que apareça. É uma guerra em que você está em luta com seus tecuames, os seus maiores medos, e você tem que vencer essa guerra, porque cada vez que você vence essa batalha, os seus tecuames se tornam menores e mais fáceis de vencer. Limpem-se e hidratem-se muito, porque a hidratação e sua preparação antes do Temazcal vão ditar como vai ser a sua saída e os seus dias seguintes. Para concluir, digo, o Temazcal não se resume a vapor e calor. É um ritual, um poderoso ritual de purificação do corpo, dos pensamentos e da alma.